Bom, pessoal, para prosseguir o nosso estudo sobre as distribuições discretas, nós falaremos agora de três outras distribuições: a distribuição hipergeométrica, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Esses três casos vão envolver o uso um pouco mais abrangente da matemática, sobretudo com relações que envolvem análise combinatória. Então a ideia aqui é expor as três expressões matemáticas que evidenciam o uso dessas fórmulas e como elas serão aplicadas dependendo da situação em que o exercício for aparecendo, ok? A primeira dessas distribuições, que é uma extensão da distribuição geométrica, é chamada de hipergeométrica. Qual é a ideia dessa distribuição? Basicamente, nós vamos considerar uma população com N elementos. Uma população com N elementos, das quais R tem uma determinada característica. Ou seja, essa característica retirada desse elemento corresponde para nós ao sucesso. Nós teremos essa população, dessa população tem um conjunto de elementos que tem uma característica que para nós vai ser o sucesso, só que o processo não termina aqui. Então dessa população eu vou retirar uma amostra. Essa amostra tem um tamanho N. E aí é que a questão que envolve o uso da distribuição hipergeométrica aparece. Ao retirar da amostra e analisar o número de sucessos que contém nessa amostra, é, na verdade, o estudo que eu estou aqui executando da distribuição hipergeométrica. Então, ao definir a variável aleatória de ataque, o que eu quero é determinar o número de sucessos que eu obtenho na amostra que eu vou retirar dessa população. Então, o caminho inicialmente é fazer essa observação. Nós vamos considerar x, seja x, nossa variável aleatória, número de sucessos na amostra N. E aí, para deixar bem claro, o número de sucessos é a retirada do elemento que tem essa característica que nós vamos executar aqui. Então, para a equação que envolve a distribuição hipergeométrica, nós temos quatro parâmetros aí de estudo. Esses quatro parâmetros representam a população, N, representa a amostra, N pequeno, representa o R, a característica do elemento que eu vou estudar, que vai corresponder ao sucesso, e ao número de sucessos, que eu vou chamar aqui de x igual a k, número de sucessos que eu vou extrair dessa amostra em destaque. Então, com base nesses quatro parâmetros, a equação associada à distribuição hipergeométrica, ela vai envolver uma estrutura que envolve três representações combinatórias. Então, matematicamente, ela vai ficar escrito assim, olha, P de x igual a k, que é a retirada do elemento com sucesso, corresponde a uma combinação de R elementos tomados k, que multiplica N grande menos R, N pequeno menos k, sobre N grande, N pequeno. O que representa essas três combinatórias? Uma combinação de R elementos de característica, que eu vou considerar como sucesso, associado ao número de sucessos que eu tenho, multiplicado pelo complementar dessa ação, que é o número de elementos da população, menos R, que é os elementos de característica que você vai estudar, combinado com o número de elementos da amostra, menos o número de sucessos. E claro, tudo isso sendo dividido pelo número de elementos da população sobre elementos da amostra. De modo que essa divisão nada mais é que a definição da probabilidade que nós aprendemos antes, considerando que N é grande, N grande e N pequeno é seu espaço amostral e os eventos associados é o que eu tenho aqui. Ok?
Então, com base nessa equação, que, deixando bem claro, não há a necessidade de decorar, nós vamos aplicar aí alguns exemplos, 2 exemplos que eu separei para fazer usufruto dessa expressão. Mais do que nunca é necessário a interpretação para poder, primeiro, você usar a fórmula de maneira correta e, segundo, entender o que exatamente o exercício está pedindo. Tá? Essa é que é a ideia. Então, primeiro exemplo que eu separei aqui, eu não vou apagar a fórmula, vou deixar ela aqui no canto. Né? P de x igual a K. Mas ele evidencia o seguinte: pequenos motores, né, num controle de qualidade, são guardados em caixas de 50 unidades. Né? Eu tenho um conjunto de motores que é guardados em caixas com 50 unidades. O inspetor de qualidade, ele vai avaliar esses motores em cada caixa, vai examinar cada caixa para posterior remessa. Né? Ou seja, ele examinou, dependendo da análise dele, ele vai remeter para um próximo processo ou não. Né? E dessa caixa que contém 50 motores, ele vai testar 5 motores. Tá? Se nenhum motor for defeituoso, ok, caixa liberada para o próximo processo. Né? A caixa é aceita. Se pelo menos um motor for defeituoso, todos os 50 motores serão testados. Né? E aí a informação que nós temos é que 6 motores defeituosos numa caixa. O questionamento é: qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores dessa caixa? Então vamos resumir o problema. Então você tem um inspetor de qualidade que vai analisar pequenos motores acondicionados em caixas. Então ele tem aí um total de 50 motores. N grande, a população. Então desses 50, o inspetor vai testar 5. Então dessa população ele vai retirar uma amostra para análise. Essa amostra contém 5 motores. Ok, a análise que o inspetor faz é a seguinte: olha, se nenhum motor for encontrado defeituoso, ok, caixa liberada. Se pelo menos um for defeituoso, então ele vai testar toda a caixa. Então a condição que o exercício nos infere é sobre a quantidade de motores defeituosos. E aí ele menciona o seguinte, que há 6 motores defeituosos numa caixa. Então a característica que eu estou estudando nesse exemplo aí envolve o quê? Motores que são defeituosos. Então o sucesso aí no caso estatístico é você estudar motores defeituosos. Seria o nosso R igual a 6, que é o quintal de motores defeituosos. E aí a questão é: qual a probabilidade de que seja necessário examinar todos os motores da caixa? Então a nossa variável de destaque aí é o número de motores defeituosos. Essa é a nossa característica de ataque para o problema. Né? E aí vem o questionamento. Ele pergunta a probabilidade de que seja necessário testar todos os motores. Bom, para que se teste todos os motores, a condição que nos é dada é que se pelo menos um motor for defeituoso, ele vai testar a caixa toda. Então é aí que vem a primeira observação a respeito da única variável que a gente tem, que é o x lá associado ao k. Pelo menos um equivale a escrever o que? A x maior ou igual a 1. Então o que ele quer saber, na verdade, é a probabilidade de x. Agora vamos apagar a fórmula aqui momentaneamente. Ser maior ou igual a 1. Então, P de x maior ou igual a 1. É isso. Esse que é o questionamento. E aí, uma vez que você identificou esse questionamento, você pode trabalhar em um processo que é muito interessante nesses casos, que seria o seguinte: olha, imaginando o exercício, que ele vai testar 5 motores, se pelo menos um for defeituoso, testar todos os outros motores, ele vai testar toda a população, todo o restante que vai completar a população. Então, escrever P de x maior ou igual a 1 é a mesma coisa se nós estivermos pensando num sistema, né, ordenado com uma reta, considerando aqui
o número de testes 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, quer dizer o seguinte, olha, que P de x maior ou igual a 1 corresponde, na verdade, a todos os valores a partir de 1, inclusive ele, por isso que eu vou desenhar uma bola fechada, até você completar os testes necessários. Ou seja, x maior ou igual a 1 corresponde a todos os valores que incluem 1 indo para a sua direita. Mas se nós pensarmos de maneira complementar, isso não é a mesma coisa que você analisar o todo, que estatisticamente é 100%, menos a probabilidade do que restou aqui, do que eu não desenhei, que seria x menor do que 1, essa que é a leitura que eu faço aqui. Por que isso é x menor do que 1? Porque eu estou trabalhando com os valores que são inferiores a 1. E mais uma vez, por que eu estou escolhendo esse caminho? Porque eu estou identificando que, como eu vou analisar o número de motores, analisar x menor do que 1 equivale, na verdade, a analisar o quê? Um x igual a 0. Ou seja, eu vou precisar usar a minha expressão da distribuição hipergeométrica apenas uma vez, usando esse caminho que aqui eu executei. Mais uma vez, o que é x maior ou igual a 1? É trabalhar com os valores a partir de 1 até o total. Mas isso equivale a você trabalhar o quê? Com um todo, que corresponde a 100%, menos essa faixa que aqui está entre chaves, que seria o quê? Os valores compreendidos entre 0 e 1, não incluindo ele. Mas aí é que vem a grande vantagem desse método. Você escrever 1 menos x, p de x menor que 1, equivale a escrever 1 menos p de x igual a 0. Então aqui nós vamos usar a fórmula, porque nesse momento eu vou fazer o meu k, que eu coloquei na minha expressão igual a 0, vou calcular usando essa fórmula, né, a fórmula da distribuição hipergeométrica, e daí eu vou extrair o resultado de 1 para poder obter essa probabilidade que está sendo pedida. É isso que nós vamos fazer agora. Então nesse momento, né, fazendo um k igual a 0 aqui, que é a condição que a gente vai ter, eu vou ter o seguinte, olha, p de x igual a 0, isso vai ser igual a rk, ou seja, r associado a k, então é 6 a 0, que multiplica e não, n grande, né, menos r, então vai ficar e não, que é 50 menos r, e eninho menos k, rk, então eninho que é 5, menos o k que é 0. E tudo isso sendo dividido por n grande, n pequeno, né, 50 a 5. Então você tem aí, ó, combinatórios. Então esses combinatórios aqui, vamos repetir para deixar tudo, né, evidenciado, 6 a 0. Aqui vai ficar, vou fazer um pouquinho mais abaixo para não encavalar aqui com o resultado de cima, né? Então aqui nós temos 6 a 0, nós temos aqui 44 a 5 e nós temos aqui 50 a 5. Bom, todos esses combinatórios, eles são resolvidos através dessa definição. Combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Nesse ponto, é interessante que você tenha uma calculadora em mãos para executar o processo. E aí uma calculadora como a Cássio, dessa forma aqui, já te permite calcular tranquilamente os processos, embora alguns deles saiam facilmente. Como, por exemplo, a combinatória de 6 a 0 é 1. Mas suponha que você não lembre e você tenha que passar por essa expressão, mas que você saiba usar a calculadora. Fica muito mais rápido. Então, o que você vai fazer? Você vai obter, por exemplo, o cálculo de NCR da seguinte forma: você digita 6 e aqui existe uma tecla superior aqui à esquerda chamada NCR. Você vai clicar nela, vai aparecer um C de combinatório e vai digitar o 0. Vai ficar assim, 6C0. Você dá igual e você retorna um valor igual a 1. Então aqui dá 1, a gente já sabe que é por definição, mas eu faço a mesma coisa com os demais. Então eu venho 44... NCR a 5
eu vou obter, né, 1.086.008, e aí eu faço a mesma coisa embaixo. Eu faço 50 NCR5. E aí eu tenho 2.118.760. É possível fazer isso de forma direta sem ter que colocar todos esses valores numéricos? Sim, nós vamos fazer. Faremos aqui a primeira expressão dessa forma e depois faremos direto para identificar que o resultado é o mesmo. Então, quando você faz dessa forma, e aí é necessário que você faça a divisão, você tem lá 1.086.008 dividido por 2.118, 760. Então você vai obter ali, ó, 0,51, vamos colocar aqui com 4 decimais, 0,5125. Essa é a probabilidade para x igual a 0. Digamos que eu queira fazer direto, é possível? Sim. Exatamente da mesma forma que nós fazíamos com problemas com multiplicação. Então você vai direto, 6 NCR0, multiplica, aí abre 44 NCR5 e divide, né, por 50 NCR5. Fazendo aqui, e aí você vai obter exatamente o mesmo valor, 0,5125. É isso que a gente obteve. E aí, quando você chega nesse ponto, você resolveu o exercício, porque daí nós voltamos lá para P de x maior ou igual a 1. Então a gente tem que isso é igual a 1 menos esse valor, 1 menos 0,5125. E aí, né, fazendo todas as contas, você chega no resultado. Fazendo tudo isso, você vai chegar lá no valor de 0, aqui vai dar 0,4875, né? Fazendo a extração aqui, só para conferir, 0,4875 mais 0,5125, então você tem 1. Então essa aqui é a probabilidade de que o inspetor de qualidade tenha que testar todos os motores, considerando que pelo menos um seja defeituoso. Esse aqui é o caso, primeiro exemplo, usando a distribuição hipergeométrica. Vamos lá, vamos montar mais um outro exemplo que eu separei aqui, associado à distribuição hipergeométrica, para podermos exercitar o uso da expressão. O segundo exemplo que nós temos seria o seguinte. Imagina uma firma que compra lâmpadas por centenas, né? É examinada sempre uma amostra com 15 lâmpadas para verificar se elas estão boas, né? Se uma centena inclui 12 lâmpadas queimadas, qual a probabilidade de se escolher uma amostra com pelo menos uma lâmpada queimada? Ou seja, mesma estrutura do exemplo anterior. Você tem população, você tem uma amostra, tamanho N, você tem uma característica dessa amostra e você tem o sucesso a ser estudado nesse caso. Então, a população aí a gente conhece, nós temos 100 lâmpadas, ele compra em centenas. Dessa população é extraída a amostra, ele menciona que uma amostra de 15 dessas lâmpadas são testadas, então 15 lâmpadas. O sucesso aí é você mencionar o número de lâmpadas queimadas na amostra. Então, X, para nós aí, é o número de lâmpadas queimadas. Vamos colocar aqui. Número de lâmpadas queimadas. Então, nesse processo aí, o que nós temos é o seguinte, que ele menciona que 12 dessas lâmpadas são queimadas. Então, você tem 12 lâmpadas queimadas, e aí o que ele quer saber é probabilidade de se escolher uma amostra com pelo menos uma lâmpada queimada. Então, mais uma vez, a ideia do pelo menos indica aqui um valor, né, no caso K,
que será maior ou igual a 1. E aí a gente usa a mesma estratégia do exemplo anterior, né? E escrever o seu complementar para gerar uma resposta um pouco mais rápida para a gente. Então, fazendo aqui as contas, né? Agora de um modo um pouquinho mais direto, P de x maior ou igual a 1 corresponde a 1 menos P de x menor do que 1. Mas isso, na verdade, é 1 menos P de x igual a 0. E aí é uma das vantagens de você trabalhar com distribuição discreta. Como os valores são, né, explícitos, não faz sentido em falar em 0,7 lâmpadas, 0,94 lâmpadas. Então, x menor do que 1 é naturalmente x igual a 0, considerando valores discretos, né? E aí, dentro dessa argumentação, nós vamos cair de novo no uso da distribuição hipergeométrica, né? De onde ele menciona assim, olha, P de x igual a 0 é igual aqui, ó, R tomado a K, então é 12 tomado a 0, e não menos R, então é 100 menos 12, correto? E aqui, N menos K. Então, você vai ter lá 15 menos 0. E aqui, calculado sobre o espaço amostral, que é de 100 tomado 15 a 15. Ok? Então, daí, agora a gente já pode fazer o usufruto direto da calculadora. Você vai fazer a mesma operação que a gente fez antes, 12NCR0, multiplica direto 88, que é o que vai restar ali, NCR 15 dividido por 100 NCR 15, né? Então você executa as contas aí, dá 0,125. 0,1252 aproximadamente. Então, P de x igual a 0,1252. Deixa eu só conferir aqui para ver se deu isso. 0,1252. Então, para calcular P de x maior ou igual a 1, é 1 menos isso daqui, 0,1252. E aí, executando as contas, a probabilidade, né, de que você tenha que testar pelo menos mais de uma, cadê aqui? Pelo menos uma lâmpada queimada é de 0, fazendo as contas, 48 dá 0,8748, né? Somando aqui os resultados de 8748 para bater em 1. Essa é a probabilidade e isso finaliza para nós, né, esse exemplo. Então, a grande sacada da distribuição hipergeométrica é que você trabalha com eventos em que você, de uma população, extrai uma amostra. E essa amostra tem essa característica que tem que ser evidenciada. Agora, as outras duas distribuições que nós vamos trabalhar são diferentes dessa, não em termos da matemática utilizada, que é parecida, só que ela tem características um pouco mais peculiares, né? E a primeira da qual a gente vai fazer usufruto é a distribuição binomial, né? Distribuição. Distribuição A ideia inicial para a distribuição binomial é consideremos N tentativas independentes. Lembra desse termo, né? Lá na probabilidade funcional nós mencionamos isso. N tentativas independentes de um experimento aleatório, né? Então, quando eu começo a minha análise com essa expressão, com esse fragmento, com essa frase aqui, eu estou considerando eventos em que cada, né, elemento independe do outro. Por exemplo,
pessoas que comparecem a uma cabine de votação. A primeira pessoa a votar não necessariamente vai influenciar o voto da segunda pessoa e assim sucessivamente. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa votar no candidato A independe da probabilidade da segunda pessoa votar nesse mesmo candidato. Outra situação onde independência de eventos ocorre, quando você analisa peças defeituosas em uma linha de produção. Cada peça analisada independe da análise anterior ou posterior que se faça sobre ela. Em todos esses casos, nesses dois exemplos que nós citamos, você sempre vai trabalhar com probabilidade de que você tenha um sucesso, que eu vou chamar de P, probabilidade de sucesso, nós já comentamos isso lá na distribuição geométrica de Pascal, e a probabilidade de você ter um fracasso, probabilidade de fracasso. Então, se lá na distribuição hipergeométrica nós queremos encontrar, né, uma variável aleatória x, que é o número, né, de sucessos que a gente tem numa amostra, né, de tamanho n que a gente vai extrair, aqui na distribuição binomial a história é outra. Nós queremos avaliar o número de sucessos em n tentativas desse experimento. Então, o objeto aqui de estudo, x, a variável aleatória, expressa o número de sucessos em n tentativas desse experimento. Em n tentativas. É isso que eu quero avaliar. E aí, para que a gente tenha uma noção de como a distribuição é calculada, nós podemos fazer, né, uma simulação, uma alegoria do que é a expressão matemática realizada. Então, por exemplo, um resultado particular na distribuição binomial, que eu vou aqui abreviar como RP, pode ser dado da seguinte maneira: olha, você pode ter um sucesso na primeira tentativa, sucesso na segunda, sucesso na terceira, e aí você tem uma sequência de fracassos. Sempre lembrando, isso aqui é um resultado particular. Quando eu menciono isso em termos de probabilidade, então isso aqui é o RP, quando eu vou para o domínio das probabilidades, probabilidade desse resultado particular, então eu tenho aqui que para sucesso eu vou ter P vezes P vezes P, e para fracasso, Q vezes Q vezes Q, e assim sucessivamente. De modo que um resultado particular, ele pode gerar uma coleção de sucessos, de P sucesso associado a uma coleção de fracassos. E por que multiplicando eles? Lá no início, consideramos N tentativas independentes de um experimento aleatório. Então significa que a obtenção do sucesso na segunda tentativa não influencia o primeiro, nem influencia o próximo, assim como uma sequência de fracassos. De modo que, quando eu associo essa probabilidade de um resultado particular, eu vou ter uma coleção de P elevado a K sucessos associados a Q elevado a N menos K fracassos, onde N aqui refere-se às tentativas, as N tentativas, e K o número de sucessos que você quer avaliar. K, que é o número de sucessos que você quer avaliar. Então, lá na distribuição binomial, nessa distribuição binomial, os parâmetros de ataque são 4. P e Q, probabilidade de sucesso e fracasso, respectivamente. N, o número de tentativas que você executa, e K, o número de sucessos nessas N tentativas. De forma que, como você pode combinar de maneira aleatória sucesso e fracasso, então você tem o que você gera, na verdade, é uma combinação de N tentativas com K possíveis sucessos. De modo que, matematicamente, a distribuição binomial ela fica escrita dessa forma. X igual a K, que é o número de sucessos, é uma combinação de N tentativas para a geração de K sucessos multiplicados por P elevado a K
vezes Q elevado a N menos K. Então essa é a expressão do que a gente chama de distribuição binomial. Então nós dizemos, e a nomenclatura, né, normalmente nos livros é utilizada, é a seguinte, olha, que x tem distribuição binomial e aí, na maioria da literatura associada a essa distribuição, você vai encontrar essa representação. Olha, x tem uma distribuição B maiúsculo binomial de n elementos tomados P a P. Olha só. X tem uma distribuição binomial de n elementos com probabilidade P. Então, o n refere-se às tentativas, mais uma vez aqui, para deixar bem claro esse conceito, e P às probabilidades, no caso envolvido. Nesse primeiro momento, nós vamos nos ater ao uso da fórmula. Em um segundo momento, em uma aula posterior, nós veremos que essa forma de escrever a distribuição binomial é muito útil quando você trabalha com valores muito elevados, dos quais apenas uma tabela de valores associados nos permitem calcular de maneira razoável. Ou seja, valores que já foram calculados, já foram gerados e que nós faremos usufruto, não hoje, em um outro momento, para poder calcular probabilidades. Então essa expressão também não há necessidade de decorar, ela também vai ser fornecida. A ideia, assim como no caso da distribuição hipergeométrica, é mostrar onde que essa distribuição vai ser usada. Né? Então nós vamos montar aqui alguns exemplos na mesma linha que fizemos antes para identificar como isso vai ser calculado. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, vamos apagar. Um exemplo 1 aqui para distribuição binomial. Então eu tenho o seguinte, olha, numa criação de coelhos, 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia em que nasceram 20 coelhos? É essa a ideia. Então olha só, como é que muda o parâmetro do cálculo em relação ao anterior. Você já é dado para você aí uma porcentagem, no caso uma probabilidade. A probabilidade de que você tenha coelhos machos numa criação é de 40%. Então esse P aqui representa os 40%. Até estou sendo um pouco prematuro em já afirmar que P é 40%. Mas porque ele no fim ele pergunta qual é a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos. Então a probabilidade associada aí é uma variável do tipo x que identifica o número de coelhos machos. É essa que é a observação que ele quer nesse exercício, nesse exemplo. É o número de coelhos machos que você vai obter. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2? Ou seja, os parâmetros nós temos N, K, P, N, K, P e Q. Eu sei que meu N está dado aí 20, quando ele diz, olha, pelo menos 2 coelhos num dia que nasceram 20. O P a gente sabe que é 0,4 e, naturalmente, se o sucesso é 40%, o fracasso é 60%, 0,6. Então, cabe a nós definir o que é o K. Como é pelo menos 2, então eu vou trabalhar com K maior ou igual a 2. Essa é a montagem. Então daqui o que você precisa fazer é estruturar o problema com base nesses 4 parâmetros, usando a equação que nós acabamos de construir. Ok? Então vamos lá, vamos calcular isso daqui para poder executar o processo. E aí como é que vai funcionar? Mesma história dos anteriores, P de x maior ou igual a 2. Isso equivale a você escrever 1 menos P de x menor do que 2. E aqui a vantagem de você escrever nesse formato é mais evidente, porque você quer calcular a probabilidade que nasçam pelo menos 2 coelhos machos.
Você poderia simplesmente calcular isso daqui, pelo menos 2x maior ou igual a 2, contando todos os valores a partir de 2, mas contando isso até onde? Até a nossa população, que é 20. Ou seja, eu contaria a probabilidade de você ter 2, 3, 4, 5, 6 e assim até 20. Então você teria que fazer 18 contas até você calcular o resultado final. Então é muito mais fácil seguir pelo caminho oposto, que é trabalhar com a probabilidade de x menor do que 2. Fazendo dessa forma, então eu tenho aqui que eu vou, na verdade, calcular menos p de x igual a 0 mais p de x igual a 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou avaliando a probabilidade de x ser menor do que 2. Então, x menor do que 2 corresponde, na verdade, a você calcular as somas que envolvem você não ter nenhum ou, no máximo, um coelho aí, correto? Então, você vai calcular a distribuição binomial duas vezes, para x igual a 0 e x igual a 1, e daí extrair o resultado de 1. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Então, para o primeiro caso aí, que é p de x igual a 0, como é que eu vou fazer a conta aqui? Eu vou pegar NAK, 20 associado a K, que nesse momento é 0, vezes P, que é 0,4, P elevado a K, no caso P elevado a 0, vezes 0,6, que é o Q elevado a N menos K, elevado a 20. Aqui é uma conta que é até tranquila, porque 20 a 0 é 1. E base elevado a 0 é 1. Então, você vai usar na sua calculadora apenas o 0,6 a 20. Então, quando você calcular aí, vamos pegar aqui, 0,6 elevado a 20, você vai ter aí um número bem pequenininho, né? Bem pequeno, que é 0, aí vou contar 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4, isso. 1, 2, 3, 4, 3, correto? Fez isso aqui, essa é a probabilidade de você ter um coelhinho, nenhum coelho macho. Então você faz a mesma conta agora para p de x igual a 1. Então, mesma continha, então você vem com p de x igual a 1 e gera lá, 20 a 1. Aí vem P, que é 0,4 elevado a K, que é 1, vezes 0,6 elevado a N menos K, que é 19. Aqui também as duas primeiras parcelas são tranquilas, 20 a 1 por definição é 20, mas pode usar lá a calculadora. 0,4 elevado a 1 é 0,4 vezes 0,6 é 19. Então a conta na calculadora fica pesada aqui, ó. Então 0,4 vezes 20 dá 8, então ficaria 8 vezes 0,6 é 19. Né? Então fazendo essas contas aí, vamos lá. É 20 vezes 0,4 vezes 0,6 elevado a 19. Então isso daí dá shift, vamos lá, 0,123 zeros 487. É isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar esses dois resultados, como era dado lá, e dali tirar de 1. Então, vai ficar lá ponto 1, 2, 3, 4, 8, 7, mais ponto 1, 2, 3, 4, 3. Então, isso daí vai te produzir 0 ponto, vamos escrever aqui, então isso vai te dar P de x maior ou igual a 1, como sendo 1 maior ou igual a 2, né? Que é o que nós tínhamos originalmente. 1 menos essa soma, 0,123, 123, 517. E daí você extrai desse cara aí 1, então você vai obter 0,999483. Essa é a probabilidade que num dia em que nasçam 20 coelhos, pelo menos 2 sejam machos. Essa que é a resposta para o primeiro dos
casos, dos exemplos que envolvem o uso da distribuição binomial, beleza? Vamos lá, vamos montar um outro exemplo aqui que envolve o uso dessa distribuição. Exemplo 2. Então, digamos que eu tenha o seguinte, imagina que em um concurso público ou uma prova, né, você tenha que resolver 10 questões e que de antemão você não saiba nenhuma questão, então você começou a chutar todas as questões. E são questões do tipo verdadeiro e falso, ou seja, com duas alternativas. Então, o problema aí em si, ele quer que você faça o seguinte, olha, imagine que eu queira calcular a probabilidade de que você consiga acertar pelo menos 6 questões de uma prova com 10, considerando que cada questão é de alternativa do tipo verdadeiro ou falso. Isso é um problema, mais uma vez, que usa-se a distribuição binomial. Por quê? Porque cada tentativa, ou seja, cada questão que você resolve, o acerto ou o erro independe uma da outra. Então você executa N tentativas de um experimento que é aleatório e está interessado nos sucessos, né, no sucesso. Então nesse caso aí, o exemplo corresponderia ao seguinte, olha, você resolve uma prova que tem 10 questões, você está interessado em calcular a probabilidade que você acerte pelo menos 6, então seria um K maior ou igual a 6, considerando que as questões são do tipo verdadeiro e falso, ou seja, certo ou errado. Então, considerando que os eventos são independentes e que as probabilidades aqui não se modificam, então você tem 50% para o sucesso, 50% para o fracasso. É isso que ele está mencionando nesse tipo de exercício. E aí a gente usa a distribuição binomial mais uma vez para poder resolver o problema. Então, como é que fica nesse caso a construção do exemplo em si, né? Da estrutura do exemplo? Então, uma forma que você pode pensar é o seguinte, ele quer calcular P de x maior ou igual a 6, certo? Então, na distribuição binomial, corresponderia você calcular para x igual a 6, 7, 8, 9 e 10, 5 contas. Você pode fazer isso de maneira, né, isolada, fazendo o cálculo para cada probabilidade, como também há maneiras de você resolver isso, né, de forma mais simplificada, usando um pouco a matemática álgebra. A terceira forma de você tentar fazer, que nós vamos falar em outro momento, é através da obtenção da tabela, onde você olha o resultado que a tabela gera, contando a quantidade em termos de probabilidade, que nós faremos isso em outro momento. Então, dessas possibilidades, eu vou usar a segunda, não vou calcular ponto a ponto, vou fazer de uma maneira mais simplificada usando a álgebra. Por quê? Porque o que na verdade você vai executar é uma somatória, né, de quem? De pelo menos 6 acertos no universo de quanto? De 10. De onde esse universo de 10 estão associando a quê? As 10 questões tomadas de forma PAP. E é só isso? Não. Você tem que levar em consideração o seguinte, que você tem um sucesso que tem probabilidade P associado, né, a esse X, que é o número de sucesso que você quer, e um fracasso, que é 0,5, associado a esse N menos X, o N menos K, que no caso seria 10 menos X. Ou seja, traduzindo para a nossa fórmula padrão, o que eu tenho aqui é isso, ó, NAK vezes P elevado a K vezes Q elevado a N menos K. Então o N é 10, o K aqui é 6, P é meio, o K é o X aqui, que é uma somatória, posso colocar K também, né? Vamos colocar o K, né, para não ser diferente, né? K igual a 6, e aí fica mais fácil até inclusive a compreensão com base na fórmula que a gente montou. E aí, Q é 0,5, N menos K, 10 menos K. Ok. O que dá para fazer a partir daí? O que dá para trabalhar nessa expressão
é o seguinte, como você tem a mesma base, 0,5 e 0,5, na multiplicação você repete a base e soma os expoentes. Então você vai ter 0,5, K mais 10 menos K, então você cancela K com K, então você tem que 0,5 fica elevado a 10. Beleza, e aí o que acontece? Aí o que acontece é o seguinte, você tem esse 0,5 elevado a 10 agora, e o que você precisa fazer é calcular as somatórias a partir de K igual a 6 até 10 para essas combinações que eu tenho de 10 a 6. Na prática, você vai contar todas as combinações a partir de 10 a 6 com um limite em 10, com parâmetro em 10. Então, como é que ficaria isso? É o 0,5 que multiplica 10 a 6, mais 10 a 7, mais 10 a 8, mais 10 a 9 e mais 10 a 10. É isso que eu estou fazendo. Queria apagar aqui, vamos fazer aqui 10 a 9, mais 10 a 10. É isso que eu preciso fazer. Somo todas essas contribuições e na soma, no fim, eu vou multiplicar tudo por meio e daí eu vou obter a minha probabilidade. Essa seria uma maneira mais, digamos, elegante matematicamente de resolver o problema. Então daí, o que eu faço? Eu uso a minha calculadora para obter aí esses combinatórios. Então vamos lá, né? O 10, vamos lá, 10 NCR, 10 NCR6, vai gerar aqui 210, então eu tenho 210, mais 10 NCR7, eu tenho 120, mais 10 NCR8, tenho 45, né? Mais, esse aqui já é mais tranquilo, mas a gente faz, vai ser 10, 10 NCR9 é 10 e 10 a 10 é 1. Né? Fecha tudo aqui e soma todos esses elementos. Né? Então, quando você somar todo mundo e multiplicar por meio, né? Vamos fazer as contas aqui, você vai ter aí 0,3771. Ou seja, essa é a probabilidade de que você, de forma aleatória, respondendo as questões de uma prova com 10, né, com 10 questões e com alternativa de tipo só verdadeiro, você acerte pelo menos 6. Isso corresponde aí ao uso dessa distribuição, que é a distribuição binomial, né, a distribuição binomial que nós acabamos de montar em termos de exemplos. É isso? Então, com isso daqui nós vamos agora trabalhar um pouquinho com a distribuição de Poisson, ou Poisson, né, como alguns também pronunciam. Né? Distribuição de Poisson. Bom, essa distribuição aqui também é uma distribuição bem interessante e ela é largamente utilizada, né, na ciência, porque ela parte do pressuposto em que você vai analisar elementos, mais uma vez, discretos em um meio contínuo, que pode ser normalmente o tempo ou o volume. Então, eu teria exemplos da seguinte natureza, olha, vamos considerar x, número de chamadas recebidas por uma central telefônica em 30 minutos. Número de chamadas recebidas por uma central telefônica. Né? Outro exemplo de variável que a gente pode mencionar, chame isso aqui de x1, né? Vamos chamar isso aqui de x2. Número de bactérias em 1 litro de água não purificada, em 1 litro de H2O não purificado. Tá? Esses são casos em que a distribuição de Poisson acaba sendo
sendo impetrada. Por quê? Porque você está analisando eventos discretos, ou seja, número de chamadas, nenhuma, uma, duas, três, quatro, cinco e assim por diante, por unidade de tempo, que é um meio contínuo. Então a gente está analisando nesse caso aqui o tempo. E nesse caso aqui, eu estou também trabalhando com um evento discreto, no caso o número de bactérias, que eu vou calcular em 1 litro de água não purificada. Então nesse caso o meio contínuo aqui é um volume. E aí nós vamos identificar que para você mensurar a probabilidade de que você consiga calcular esses dois eventos, esses dois experimentos, pode ser representado por essa distribuição que a gente chama de distribuição de Poisson, né, que foi criada aí por um francês lá no século XVII, na análise de problemas criminais, né, de eventos criminais ocorridos naquele país durante o período. Então, para esses casos, né, matematicamente, a distribuição de Poisson ela pode ser calculada através de uma fórmula que é diferente tanto da distribuição hipergeométrica quanto da distribuição binomial, porque elas não levam em consideração aí o cálculo de uma análise combinatória, mas sim o padrão de uma função que já é muito conhecido de nós, que é a função exponencial. Então, a distribuição de Poisson ela é definida matematicamente da seguinte maneira, como x igual a k vezes e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a k sobre k fatorial. E aí é que vem outra novidade, além da exponencial. Nós temos um parâmetro aqui, lambda, nessa letra grega que é usada muito em comprimento de onda, na física, mas que para nosso propósito aqui vai representar uma média, né? Lambda representa uma média. E aí isso tem uma relação íntima com a distribuição binomial, porque essa média aqui ela é obtida através do produto do número de elementos, das n tentativas que você faz, com a probabilidade envolvida. E é aí que é a grande relação que nós vamos aqui estabelecer para cálculo dessa distribuição. A distribuição de Poisson ela é vista como uma aproximação da binomial de n, né, AP. Agora, essa aproximação ela é gerada em condições bastante peculiares, em condições bastante específicas, singulares. Então você usa a distribuição de Poisson toda vez que o n que você estiver analisando ele é muito alto, ou seja, quando o n esteja tendendo ao infinito e quando p for muito baixo, simultaneamente, quando estiver tendendo a zero. Ou seja, a distribuição de Poisson ela vem no sentido de você conseguir calcular a probabilidade de um evento quando o n muito alto impossibilita para nós esse cálculo da distribuição binomial. Só que para que isso aconteça, essas duas condições devem ser satisfeitas simultaneamente. Tem que trabalhar com P muito baixo e o N muito alto, para que o cálculo da média aqui, ele nos gere um valor que seja possível calcular por essa expressão. Tá? Ela pode ser muitas vezes vista como uma aproximação nesse caso aqui. E aí, claro, nós vamos, através de alguns exemplos, mostrar por que essa aproximação aqui é interessante dentro do contexto da análise. Nesse primeiro momento também faremos uso da fórmula e depois nós faremos uso de uma tabela, e aí a tabela em si ela vai ser muito interessante no sentido de comparar os resultados com as duas distribuições. Mas, para efeito, né, de escolha de distribuição na hora de você resolver o exercício, vai ser muito perceptível quando você tiver que usar a distribuição de Poisson por conta dessas informações que envolvem aqui o valor muito alto em N e um valor muito baixo em P. Tá? Então vamos fazer aqui o caso, vamos montar um primeiro exemplo aqui com a distribuição de Poisson. Tá? Separei uns exemplos aqui para que a gente faça a análise e calcule esse caso aí bem singular.
digamos que eu tenha o seguinte aqui, olha. Exemplo 1 para a distribuição de Poisson. A probabilidade de que uma lâmpada se queime ao ser ligada é de 1%. Né? Numa instalação com 100 lâmpadas, qual a probabilidade de 2 lâmpadas se queimarem ao serem ligadas? Olha lá, a probabilidade de uma lâmpada se queimar é igual a 1%. Então, P 1%, 0,01. E aí, o questionamento é o seguinte, né? Claro, eu estou descontando todos os fatores associados, por exemplo, à instalação dessas lâmpadas, como foi o processo, como que a planta elétrica foi desenhada para esse caso. Então, estou desconsiderando esses aspectos, né? Se eu levar em consideração, claro que a probabilidade vai se modificar. Eu estou trabalhando com os dados que me foram gerados. Então, numa instalação com 100 lâmpadas, então tem um N igual a 100 lâmpadas. Quero calcular o seguinte, qual a probabilidade de que 2 lâmpadas se queimem ao serem ligadas. Então, mais uma vez aí o X é o número de lâmpadas queimadas, essa é a nossa variável de ataque, né? E aí eu vou trabalhar com K igual a 2, exatamente 2 lâmpadas. E aí vem o porquê de a gente escolher essa distribuição aí como sendo a Poisson para executar o cálculo. Por quê? Da forma como está escrito aqui, isso aqui assemelha-se muito à distribuição binomial, né? E aí, se você fosse montar pela binomial, você teria P de x igual a K, igual a 100, que é o N, tomado a K, vezes P, que é 0,01, elevado a K, 2, vezes 0,99 elevado a N menos K, que é 98. Pois bem, o caso da distribuição de Poisson, ele pode ser usado porque olha só a natureza dos parâmetros envolvidos aqui. Você tem um N muito alto e um P muito baixo. Então, esse caso ainda até é legal você trabalhar, mas imagina você mexer com um valor de x menor ou igual a 2, já com esse parâmetro envolvido aqui, já seria uma conta extremamente laboriosa. Então, nesse caso, para Poisson, o que eu faço? Eu faço N vezes P, eu vou calcular 100 vezes 1%, N, 100 vezes P, que é 1%, cancelo aqui 100 com 100, trabalho com 1, e aí eu volto para a minha equação de Poisson, que é P de x igual a 1, igual a exponencial de menos lambda, aí vem I elevado a menos 1, vezes lambda, que é 1 elevado a k, que no caso é o próprio 1. E isso sobre k fatorial, que no caso aí é 1 fatorial. Olha a natureza do problema como fica mais simples. Na verdade é exatamente 2 lâmpadas, né? Eu estou calculando x igual a 2 aqui, a 1. Então, E elevado a menos lambda, E elevado a menos 2, lambda elevado a k, isso, sobre 2 fatorial. Então, tá, beleza, a conta também vai ficar fácil tranquilamente. 1 ao quadrado é 1, então eu vou calcular E elevado a menos 2 sobre 2 fatorial, que é 2. E aí sai um problema muito mais simples de ser executado. Então você vem na sua calculadora, usa a função exponencial, E elevado a menos 2, divide por 2, e aí você vai ter um valor aí de 0,0, né? Lambda igual a 1, não sei o que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui. Não, é E elevado a menos lambda. O lambda é 1, coloquei aqui E elevado a menos 2, E elevado a menos 1, que é o lambda, escrevi a fórmula, vezes lambda elevado a k. Aqui está certo, eu tinha feito errado aqui. Beleza, sobre k fatorial, que no caso é o nosso 2 fatorial lá, que é o número de sucesso. Agora sim, E elevado a menos 1 sobre 2. E aí eu calculo o shift, ln menos 1, fazendo aqui menos 1 dividido por 2. Então você vai chegar aí no resultado de 0,1839. Essa é a probabilidade de que exatamente 2 lambdas sejam queimadas, tá? Sempre toma cuidado, E elevado a menos lambda, que é o lambda que a gente obteve aqui, vezes lambda elevado a k, 1 elevado a k, 2 lambdas queimadas sobre 2 fatorial. Ainda assim, muito mais simples de que resolver dessa forma aqui, ok?
Então, isso é um dos exemplos que a gente pode fazer com a distribuição de Poisson, né? Vamos fazer mais um exemplo. Separei um outro exemplinho aqui para executar o processo, que é o seguinte, digamos que eu tenha assim, que a probabilidade de um indivíduo ter reação negativa a uma certa injeção é de 0,001. A gente espera que seja bem baixo, muito baixo isso. E aí eu tenho o seguinte, determina a probabilidade que 2.000 indivíduos injetados tenhamos exatamente 3 com uma reação negativa e mais de 4 tenham reação negativa. Essa é a ideia desse exemplo que eu separei aqui, né, para que a gente possa fazer uso dessa distribuição. Então, vamos lá com o exemplo 2 aqui da distribuição de Poisson, né? Então você tem lá, olha, a probabilidade de um indivíduo ter reação negativa a certa injeção é de 0,001. Então você tem lá P igual a 0,001, reação rara de rejeição. E aí dessa probabilidade você vai analisar o universo com 2.000 indivíduos. Então N igual a 2.000. Ok. Aqui já está explícito que você trabalha com um P muito baixo, ou seja, com P tendendo a zero, e aqui com K, com N tendendo a infinito. Mais do que nunca, aqui reside no motivo de usar a distribuição de Poisson, porque olha o N alto que eu tenho aqui. Para calcular isso numa combinatória, você demoraria anos para executar o processo, dependendo da análise gerada. Então eu já sei aqui, de modo bem simples, que eu vou calcular esse cara como N vezes P. Então eu vou pegar o 2.000 e multiplicar por 1 sobre 1.000. Né? Vou calcular com um lambda nosso aí com valor 2. Lambda igual a 2. É isso que a gente vai fazer. E aí, os questionamentos que ele pede nesse tipo de exemplo é o seguinte. Ele quer calcular a probabilidade desses 2.000 indivíduos que foram vacinados. Exatamente 3 têm uma reação negativa. Então, olha só, vamos colocar isso aqui. Exatamente 3. Exatamente 3. Então, corresponde aí, na verdade, um K igual a 3. E, num segundo item, que eu vou chamar de B aí, qual é a probabilidade de que você tenha mais de 4 com reação negativa? Mais que 4. Mais que 4. Então, mais que 4 seria um x maior que 4. Certo? Ou K maior que 4, como queira. Então, daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos executar os cálculos usando a fórmula, né? Usando a expressão de Poisson. Então, no item que eu vou chamar de A aqui, é P de x igual a 3. Então, você vai pegar a expressão E elevado a menos lambda, então lambda nossa é 2, vezes lambda, que é 2 elevado a K. O K é 3, então eu coloco aqui. Sobre K fatorial, que é 3 fatorial. Então, aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8, sobre 3 fatorial, que é 6, 3 vezes 2 vezes 1, vezes a exponencial de menos 2. Então, daqui você pode simplificar, se quiser, né, o 8 por 6, que dá 4 terços, e multiplica a exponencial de menos 2. Então, pega uma calculadora agora, né, então vamos fazer lá o cálculo, 4 shift ln de menos 2, e divide por 3. Então, isso daí vai dar 0,1804. Essa é a probabilidade de que exatamente 3 indivíduos tenham aí reação negativa. E, no caso que a gente chama de item B, você quer calcular a probabilidade que mais que 4 indivíduos tenham reação. Então, aí a gente recai naquele uso da expressão x maior do que 4, né? Trabalhando com complementar, que é muito mais fácil. Aqui sim, é mais uma vez evidenciado porque é mais tranquilo trabalhar dessa forma. Imagina, você vai analisar mais que 4 indivíduos, um universo de quanto? De 2.000. Olha o tempo que você demoraria para fazer essa conta. Então, você vai calcular para 1 menos p de x menor ou igual a 4.
Então, dentro dessa linha de argumentação, eu vou ter 1 menos, abro aqui chaves e calculo, com esse lambda fixo que a gente gerou, as seguintes probabilidades. Exponencial de menos lambda, vezes lambda elevado a k, começando isso aqui em 0, então 0 fatorial, mais exponencial de menos 2, vezes 2 elevado a 1, sobre 1 fatorial, e assim sucessivamente, até chegar em 4. E elevado a menos 2, vezes 2 ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais e elevado a menos 2, vezes 2 elevado à terceira, sobre 3 fatorial, mais e elevado a menos 2, vezes 2 elevado a 4, sobre 4 fatorial. E a gente fecha isso aqui e agora executa a conta. Pode ter ficado extenso, mas ainda assim é muito mais tranquilo do que analisar, né, pela forma oposta. E aqui também, em outro momento, uma tabela vai te dar resultado de forma mais tranquila. Então dá para perceber aqui que eu coloco o exponencial de menos 2, que é comum em evidência. Dá para colocar, ó, ela aparece aqui todas as vezes. Eu poderia fazer assim, ó, 1 menos exponencial de menos 2, abro aqui e analiso os valores numéricos. 2 a 0 sobre 0 fatorial é 1, 2 a 1 é 2 sobre 1 fatorial é 2, 2 ao quadrado 4 por 2 fatorial que é 2, então vai dar 2, 2 ao cubo é 8, sobre 3 fatorial aqui é 8 sextos, que é a mesma coisa que 4 terços, mais 2 a quarta é 16, 4 fatorial é 24, então temos aqui, e aí dá para juntar inclusive esses dois bonecos aqui, ó, porque aqui vai dar 2 terços, né, ó, se eu simplificar isso aqui, dá 2 terços, 8 por 4, 2, 6 por 2, aliás, 8 por 2, 4, e 6 por 2, 3, 4 terços, então dá para juntar esses dois elementos aqui. Então, juntando esses dois caras aqui, 4 e 2, 6 por 3, 2, e somo com esse. Com 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então, eu vou ter 1 menos 7 vezes a exponencial de menos 2. Olha aí a conta que a gente tem que executar agora, né? Então, fazendo isso daí, 1 menos, parênteses aqui, 7 vezes shift ln de menos 2. Então, você vai ter aí um total de 0,0526. Então, 0,0526. Então, a probabilidade que você tenha mais que 4 indivíduos com reação, a gente quer que seja baixo mesmo, né? Então, dá na ordem aí de pouco mais de 5%. E isso é o segundo exemplo que a gente tem aí, usando a distribuição de Poisson, né, como um parâmetro de evidência. Vamos fazer mais um exemplo associado a essa distribuição para a análise ficar bacana no nosso processo e termos aí todos os elementos resolvidos, né? Então, o terceiro exemplo que a gente pode gerar aqui com a distribuição de Poisson, né, envolve situações onde o lambda não é dado de presente para nós, quando você não tem o n dado ou quando o p não é dado, mas sim quando você tem uma relação que envolve aí uma quantidade de elementos discretos dentro de um intervalo de tempo ou volume, como no caso do exemplo de introdução, né? Então, uma situação onde que Poisson pode ser aplicado é a seguinte, olha, numa estrada, há 2 acidentes para cada 100 km. Isso é bem comum, esse tipo de estatística. 2 acidentes, né, para cada 100 km. Coloco como se fosse numa representação de regra de 3. E aí a pergunta é, qual a probabilidade de que em 250 km ocorram pelo menos 3 acidentes, né, e que em 300 km ocorram 5 acidentes? Então, vamos calcular aqui. Vamos colocar aqui, calcular a probabilidade que em 250 km ocorram, né, pelo menos 3 e que em 300 km ocorram
ocorram 5 acidentes. Tá? Essa é a ideia. E aí, o que eu preciso para resolver esse problema? Eu preciso calcular Poisson, mais uma vez, mas usando que ideia? Usando essa relação e com o fato de que você conhece a distância quilometragem para poder executar a conta com sucesso. Então, como é que isso vai ser feito? Bom, a relação que você tem é que existe 2 acidentes para cada 100, ou seja, contagem de eventos em um meio, contínuo, que é o comprimento. Você quer calcular a probabilidade que em 250 ocorra pelo menos 3. Então, nesse contexto aqui, o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar aqui 250 e calcular qual é o lambda, ou a média que você tem nesse intervalo. É isso. Então, faz uma regra de 3. Então, vai ficar lá 100 vezes lambda, igual a 2 vezes 250, que é 500. Então, o lambda para você, nesse momento, vale quanto? Vale 5. Essa é a média. E aí, com base nessa média, nesse lambda que você vai calcular o item A, qual é a probabilidade que pelo menos 3 acidentes ocorram nesse intervalo. Né? Então, daí, no item A, você vai calcular P de x maior ou igual a 3. Vamos já escrever como 1 menos P de x menor do que 3. E aí, para evidenciar a conta, você vai ter lá 1 menos, abre, e escreve ó, e elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, no caso 0, sobre 0 fatorial, e faz isso até 2. Mais e elevado a menos 5, vezes 5 elevado a 1, sobre 1 fatorial, mais e elevado a menos 5, vezes 5 ao quadrado, sobre 2 fatorial. Usando a mesma técnica que nós trabalhamos no exercício anterior e fazendo as contas, eu já fiz as contas aqui, você vai chegar num resultado que é da ordem de 0,87538. É isso que você vai obter aqui em termos matemáticos. Foi isso que eu gerei aqui na hora de executar a conta. Então, isso daqui é a probabilidade de que ocorram pelo menos 3 em 250. É isso. E agora a gente faz um outro cálculo. 300 km ocorram 3 acidentes, né? 5 acidentes. Em 300 km ocorram 5. Então aí, ó, o lambda é diferente, porque você tem que ocorrem 2 acidentes, né? 2 acidentes a cada 100. Você quer saber a quantidade a probabilidade que ocorram acidentes em 300. Então o lambda aqui já muda, ó. Então o lambda aqui, quando você faz a regrinha de 3, vai te gerar 6. 2 vezes 3, 6%, 600 por 100, 6. Então, como é exatamente 3, então é x igual a 3 exponencial de menos lambda vezes lambda elevado a k, que é 3, sobre 3 fatorial. Aí fica tranquilo, você já calcula direto. E fazendo essas contas aqui, 5 acidentes, né? Não é 3 acidentes, 5 acidentes. Então, 5 fatorial. Então, daí, quando você calcula isso, elevado a menos 6, 6 a 5, 5 fatorial, dá 0, fiz as contas aqui, coloquei no papel, deu 0,16063. Essa é a probabilidade. E com isso aí a gente finaliza, né, mais um exemplo da distribuição de Poisson, e finalizamos aí os 3 casos de distribuições que nós complementamos aí com distribuições discretas, né? A hipergeométrica, a binomial e a de Poisson. Beleza? É isso aí, valeu e até a próxima aula.